Olá, universitários! Eu sou o professor Felipe Guilherme Melo e nosso objetivo de aprendizagem nesse vídeo é compreender as características de um mapa conceitual e os seus benefícios. Então eu vou falar um pouco sobre o que é um mapa conceitual, quais os seus elementos básicos, seus benefícios e, por fim, alguns recursos computacionais que podem ser utilizados no processo de elaboração do mapa. Fiquem atentos, assinem a lista de frequência dando like nesse vídeo e comentem se tiverem alguma dúvida ou alguma sugestão. E se vocês gostarem e acharem que o conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhem e indiquem o canal. Vamos lá! O mapa conceitual é uma ferramenta gráfica que serve para representar, organizar, construir e avaliar conhecimentos. E ele foi criado na década de 70 pelo professor e pesquisador norte-americano Joseph Novak, tendo como base a teoria da aprendizagem significativa ou teoria da assimilação de Ausubel. Essa teoria, ela traz aí um resgate, do conhecimento com base nas experiências que o estudante já possui, que o educando já possui como âncora para novos conhecimentos. Aqui nós temos um exemplo de mapa conceitual, tá? Um mapa bem completo. E a seguir eu vou falar um pouco mais sobre esses mapas, que também pode ser chamado de esquema conceitual ou de diagrama conceitual. Vale salientar também que um mapa, esquema ou diagrama conceitual é diferente de um mapa mental, que algumas pessoas costumam utilizar. O mapa mental, ele tem uma estrutura diferente, ele tem uma organização com características diferentes de um esquema conceitual, de um mapa conceitual, tá? De um lado a gente tem mapa mental, do outro a gente tem mapa conceitual. São visões diferentes. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo falando também sobre mapas mentais. Vamos lá! Como vocês podem ver aqui, o esquema conceitual ou mapa conceitual é uma representação gráfica utilizando símbolos que organiza ideias e conceitos de uma forma visual e integrada. Então a gente consegue ter uma noção panorâmica daquele tema que está sendo trabalhado dentro do mapa conceitual. Ele representa essas ideias visualmente por meio de relações entre cada uma delas, tá? É uma ferramenta muito utilizada para organizar e para estruturar conhecimentos e facilita muito a vida de alunos e professores que estão estudando um determinado tema. É por meio de um mapa ou de um esquema conceitual que a gente consegue estabelecer uma diferenciação progressiva entre os conceitos, porque um conceito ele é desdobrado em outros, então a gente tem aí uma progressão nesse sentido, e também uma reconciliação integrativa, porque um conceito ele é sempre relacionado a outro que aparentemente podia não estar relacionado. Então o mapa ele faz esse caminho de inter-relação entre um conceito e outro expressado dentro das suas formas. Quanto à sua estrutura básica, o esquema conceitual ele usa formas que podem ser quadrados ou círculos, setas, linhas e textos na sua construção. Nada impede que você possa adicionar também uma imagem ou um ícone pequeno para lembrar ainda mais sobre o conteúdo. Tá? Eu acho que o estudante ele vai personalizando os seus mapas da forma que ele consegue, depois, posteriormente, pegar esse mapa e entender melhor aquilo que ele fez, tá? O mapa ele precisa ser útil para uma consulta posterior. Então, o estudante ele precisa fazer aí pequenas personalizações na construção do seu próprio mapa, tá? O sentido das setas, ele precisa ser lógico. Você deve evitar, fazer vários cruzamentos de setas para não causar confusão e também para não poluir visualmente o mapa. O mapa tem que ficar limpo e tem que trazer de forma clara a sua ideia principal. Os conceitos, eles são sempre colocados dentro das formas, que podem ser quadrados ou círculos, como eu já falei. Então, os conceitos principais são colocados de forma bem breve dentro dessas formas. As palavras ou frases de ligação ligam esses conceitos, estabelecendo aí uma ideia de inter-relação. Então, pode ser palavras como causa, inclui, requer, envolve, para mostrar como esses dois conceitos se relacionam, tá? A estrutura ela precisa ser proposicional, ou seja, os conceitos eles precisam
estar ligados de uma forma que façam sentido. E a esse sentido, a gente chama de unidades semânticas ou unidades de significado. Nesse caso, nós temos aí um conhecimento distribuído entre unidades de significado, tá? O mapa conceitual também segue uma estrutura hierárquica. Os conceitos mais gerais são colocados no topo e os conceitos mais específicos vão sendo desdobrados no sentido top-down, de cima para baixo. Então já é uma diferença aí entre um mapa mental. O tema ou a questão central do mapa é colocado sempre no topo, ou seja, é aquela parte mais geral, é o tema mais abrangente daquele mapa. E ele pode ser feito também em forma de uma pergunta. Muitas vezes os alunos acham até mais fácil que esse tema ele seja dado em forma de uma pergunta e os desdobramentos são as possíveis respostas. Para os professores, eu indico sempre que você for pedir ao seu estudante para fazer um mapa, dá uma pergunta central, para que esse estudante tenha um norte e possa fazer um mapa que realmente seja útil futuramente, tá? Ela serve também como um ponto de referência para delimitar o tema central daquele mapa. É interessante salientar também para os alunos que o esquema conceitual ele é feito com base em um conhecimento que você possui, ou seja, você precisa ter cultura sobre aquele assunto antes de iniciar a produção de um esquema ou de um mapa conceitual. Então você pode obter esse conhecimento por meio da leitura de um texto, por meio de uma aula que você assistiu ou de um vídeo no YouTube, mas você precisa ter um conhecimento antes de tentar esquematizar, organizar visualmente tudo que você aprendeu. Então é o resultado de um aprendizado que vai servir para você consolidar ainda mais aquele conteúdo e futuramente consultá-lo, certo? Existe também uma coisa muito importante no esquema conceitual, que é o fato de você cruzar os conceitos. Então essa interligação entre os conceitos ajuda você a observar um significado maior entre aquilo que você está estudando, tá? Por fim, é super indicado que você revise seu mapa conceitual. Então faça o mapa com calma e posteriormente revise esse mapa, veja se realmente as palavras que você colocou, as palavras de ligação ou as palavras dentro dos conceitos, elas fazem sentido, elas refletem exatamente aquilo que você estudou e se vai ser útil principalmente no futuro. Quanto aos benefícios, os mapas eles facilitam a compreensão devido ao seu formato visual, sintetizam as informações, integrando aí conceitos novos com conceitos antigos que você já sabia. Então você consegue ter uma ideia geral mais consolidada sobre aquele conteúdo. Incentiva também discussões em pensamento de alto nível. Você consegue estabelecer conclusões mais elaboradas a partir do conteúdo estudado. Fomenta também a descoberta de novos conceitos, novas conexões entre os conceitos que você está apresentando e oferece também uma comunicação clara, mesmo que aquele conteúdo seja complexo, promovendo aí o aprendizado, principalmente o aprendizado colaborativo, se ele for discutido em grupo ou elaborado em grupo. Além disso, o mapa estimula a criatividade à medida que você vai ali estudando o conteúdo e buscando novas formas de expressá-lo. Atualmente, além de papel, canetas coloridas, marca-texto, enfim, esses recursos físicos que a gente utiliza, existem também alguns recursos computacionais que muitas vezes até facilitam a elaboração do mapa, porque você consegue mover os conceitos, enfim, colocar uma estrutura inicial que vai sendo modificada a partir do momento que você vai adicionando ali os novos conceitos no seu mapa. Tem uma flexibilidade maior, tá? Dentre as ferramentas computacionais que eu já utilizei e que alguns alunos meus utilizam também, existem aí o Microsoft Office, o pacote tanto no Word quanto no PowerPoint, você consegue fazer. O PowerPoint eu acho até melhor, porque ele tem ali umas linhas guia que indica se está alinhado ou não os conceitos, então facilita nesse ponto. Existem também ferramentas mais específicas para isso, como o Lucidchart, que é um website que você consegue aí elaborar esquemas conceituais, até de forma gratuita também, apesar de existir a versão paga. Tem a plataforma Canva, que também apresenta inúmeros recursos gratuitos para você elaborar seu mapa. E tem também um software que você consegue instalar no computador, é o CMap Tool, que facilita bastante, tem aí inúmeros recursos específicos para a elaboração de esquemas
temas conceituais. O nome e o link de acesso de todos esses recursos computacionais eu deixei aqui na descrição do vídeo para que vocês possam usá-los e testá-los e ver qual deles se adequa melhor à forma como você prefere fazer os seus mapas. Por fim, além dessas informações, eu disponibilizei aqui na descrição do vídeo também os links de artigos interessantes que aprofundam as discussões sobre mapas conceituais, incluindo aí as teorias de aprendizagem, a estrutura e possibilidades para elaborar esses mapas. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Se esse vídeo te ajudou, curta, comente com dúvidas ou sugestões de melhoria ou até temas para outros vídeos. E não esqueça de compartilhar com outras pessoas que também podem gostar. Nos vemos no próximo vídeo.